2016 foi um ano muito bom para terror. Teve o lançamento de A Bruxa e Quando as Luzes se Apagam, por exemplo, que tem umas cenas de tensão muito bem construídas. Daquelas cenas que não dão aqueles sustos do nada, mas criam a sensação de que tem algo muito errado acontecendo, trabalhando com suspense. Como Stanley Kubrick faz muito bem nessa cena clássica do Iluminado. Mas afinal, o que faz essa cena ser tão boa? Bom, vamos falar um pouco sobre como o terror nos dá medo. Para falar disso, a gente tem que entender bem primeiro o que é o medo. Segundo Freud, todo medo que a gente sente viria de memórias do id primitivo que foram suprimidas pelo ego civilizado. Os grandes medos das pessoas estariam enterrados no subconsciente coletivo. E voltando um pouco no tempo, é bem fácil ver como esses medos se manifestavam no cinema de terror. Como Godzilla, surgindo na década de 60 representando o medo da bomba atômica no Japão, ou como zumbis, representando o medo da mentalidade de segregação do racismo americano. Um exemplo mais atual de um medo subconsciente coletivo pode ser o medo do fracasso profissional. Em uma sociedade bombardeada por consumismo em todo tipo de mídia, o poder financeiro dita o valor social de uma pessoa, e se ela venceu na vida ou não. E João, vencer não quer dizer cifrão. Não ligue pros comerciais, cuidado com a televisão, ei João. Esse medo é muito bem representado no filme Cidade dos Sonhos, em que a protagonista, representada pela Naomi Watts, reflete essa insegurança através dos sonhos dela. E tem um aspecto que esse filme trabalha de forma genial, a expectativa. Segundo o mestre de suspense, Alfred Hitchcock, a expectativa é o fator que cria uma grande obra de terror. E o David Lynch, diretor do filme, sabe muito bem disso. Ele manipula constantemente a antecipação de um acontecimento. E isso vai desde uma cena simples, como um olhar mais demorado em uma pessoa, sem revelar o que essa personagem viu, até uma construção realmente complexa. Ele cria o estereótipo de uma pessoa simples e inocente na personagem da Naomi Watts, e depois subverte totalmente essa simplicidade com alguma ação que ela teoricamente nunca faria. Get out. Get out before I call my dad. He trusts you. You're his best friend. Essa frustração da expectativa inicial que se tem torna o filme muito imprevisível e explora esse medo e tensão que vem com o desconhecido. É muito fácil ver exemplos de como os diretores usam esse medo do desconhecido na gente. Deixar um ponto em aberto na trama, não revelando todo o mistério, ou não mostrar diretamente a aparência de uma entidade ou monstro, torna ele muito mais assustador. E isso fica pior ainda se ele for parecido com um ser humano. Estudos em robótica e animação 3D mostram que quando um robô ou desenho tem muita familiaridade com o ser humano, ele causa medo e repulsa nas pessoas. E é óbvio que o gênero de terror usa isso o tempo todo. Mamãe? E não tem como falar em medo do desconhecido sem falar do H.P. Lovecraft. Ele criou todo um gênero baseado nesse conceito. O chamado terror cósmico parte do princípio de que existem seres ou realidades muito além da compreensão humana, e de que só saber da existência de uma dessas realidades poderia levar uma pessoa à loucura. Um clássico desse gênero é o livro Rei de Amarelo, em que o autor cria toda uma mitologia complexa nessa entidade do rei, que inclusive foi usada na série True Detective, que é uma das séries que eu mais gosto. E essa influência do terror cósmico não para por aí. Ela chega em um autor que é um dos melhores roteiristas de terror da atualidade, o Junji Ito. O desenho da abertura desse vídeo é de uma história dele chamada Uzumaki, em que o elemento que cria o medo é basicamente o conceito de uma espiral, e ele consegue criar um terror absurdo em cima dessa ideia tão inusitada. Enquanto numa história de terror comum, o sentido da trama ou da assombração é explicada lá pelo segundo ou terceiro ato, nas histórias do Ito, a coisa nunca fica totalmente clara. A sensação que fica lendo Uzumaki é de como é apavorante lidar com uma coisa que a gente não consegue entender. Analisando tudo isso, já dá para ter uma ideia melhor de como aquela cena do início do vídeo dá medo. Nela, o Kubrick decide gravar por trás do Danny enquanto ele passa pelo corredor, e o posicionamento da câmera e a composição da cena dá essa noção muito forte de perspectiva,
aumentando a imersão de quem está assistindo. E a progressão lenta da câmera, junto com esses momentos de curva na parede e a trilha sonora, constroem um clima de expectativa e antecipação de que alguma coisa vai acontecer. E logo depois, a gente se depara com essas crianças, que estão numa distância em que não dá pra ver bem o rosto delas, o que causa aquele desconforto do Vale da Estranheza. A cena foi trabalhada em todos os mínimos detalhes, e ela é realmente uma obra-prima do terror. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou, curte aí o vídeo e se inscreve no canal para não perder a nossa próxima ideia. Se você quiser ver umas prévias dos próximos vídeos, curte aí a Massive Culture no Facebook, que a gente vai postar lá toda semana. E dá pra seguir a gente no Twitter também. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.